O tema de hoje era outro bem diferente, mas eu achei de muita importância me comentar esse assunto aqui com vocês, porque é um conselho e que de repente serve até de lição para alguém que vai ver esse vídeo e vai ficar pensando assim: eu acho que eu vou mudar de ideia. Amigas, ficar repetindo, falando em Ho'oponopono, falando em oração, em Ho'oponopono, em oração, de repente as pessoas acham que é repetitivo e que não leva a nada. Mas, minhas amigas, é muito sério. É muito sério quando as pessoas não entendem que a única saída que tem para uma vida, para um corpo, uma pessoa viva, viver bem, é viver alinhado com Deus. E para viver alinhado com esse Deus que está dentro de nós precisamos de amar, perdoar, ajudar e ser grato. São essas 4 coisas que a gente tem que fazer. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Porque é através dessas repetições que a gente limpa as memórias. Tem pessoas que não entendem o que é memórias negativas, porque de acordo com os comentários, as perguntas que me fazem, de repente não sabe, mas o que é que está na nossa memória? Você ficou 9 meses no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe. A sua mãe passou poucas e boas quando estava grávida de você. Qual foi o computadorzinho que ficou com tudo gravado? A sua mente, o seu cérebro. Gravou tudo. Além de gravar até os 6 anos. O que a sua mãe falou, o que a sua mãe brigou, os perrengues que ela passou na sua frente, você gravou tudo. E ali foi ficando tudo gravado no HDzinho do computador, que é o seu cérebro. Aí você cresceu, você arrumou briga na escola, você arrumou briga com o namorado, você viu a sua mãe e seu pai falar: a menina não cria um gato preto por causa que dá azar, não passa por debaixo de escada, e você foi acreditando. Não pegou em dinheiro, vai lavar a mão que tem micróbio. Você ia lavar a mão achando que tinha micróbio, porque eu cansei de ver isso. Briga de falta de dinheiro para comprar comida, falta de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro para ir para tal lugar. Aí briga com o namorado, aí briga com a amiga. E assim sucessivamente. Assim vai tendo um monte de lixo na sua mente, que é as famosas memórias negativas. Então eu já falo que é lixo para a pessoa entender melhor. Porque a pessoa não sabe o que é memórias negativas. Pessoas não. Tem algumas pessoas que perguntam o que é memórias negativas. E perguntam como é que faz para limpar. Então, o que acontece? Em 2017, terminando 2016 para 2017, eu estava no auge do Ho'oponopono. Eu tinha conhecido em 2015, aí fui me aperfeiçoando mais e fui atendendo as pessoas. Então eu estava naquela... Como eu mudei, eu já contei para quem me acompanha aqui sabe que eu já contei que eu era uma pessoa muito ruim, eu ajudava todo mundo para jogar na cara, eu era uma pessoa boa pro povo, mas uma pessoa muito julgadora, muita procuradeira de confusão e essas coisas. Então, eu lá no final de 2017, não, pela metade de 2017, então eu estava no auge do Ho'oponopono, ensinando, e eu queria que todo mundo mudasse, a qualquer custo. Entrou na minha loja, na época eu tinha as lojas grandes, né? Entrou na minha loja uma moça. Essa história está contada no meu outro canal do Zilda Lima. Entrou uma moça vendendo pão caseiro. Aí ela me ofereceu o pão caseiro. Eu falei para ela: olha, eu não como pão caseiro, eu não como pão, não é pão caseiro, eu não como pão, mas eu posso comprar para as funcionárias. Aí mandei as funcionárias comprar, pegar cada uma um pão. Aí ela começou a contar a história da vida dela,
o sofrimento dela. Aí ela falou que tinha muita vontade de vir morar aqui em Balneário Camboriú e que Deus... Aí ela mostrou os pés dela inchados desse tamanho, que ela tinha dor por todo o corpo. Mas que tinha sido Deus que tinha mandado ela vir da cidade dela para cá para vender pão, então ela ia suportar. E eu fiquei olhando para a cara dela e falei, não, amiga, não bota Deus no meio da história, não. Deus não mandou você vir sofrer aqui. Porque você está vendendo esses pão para cima e para baixo, com essa bandeja de pão na cabeça, uns pés inchados desse jeito, a coluna inchada, doendo. Não foi Deus que mandou, não. Deus jamais manda ninguém sofrer. Muito pelo contrário. Deus, ele é teu pai, ele te tira do sofrimento. Eu sei que através de uma outra pessoa, essa pessoa me pediu que eu atendesse ela, que essa pessoa ia me pagar para eu atender ela. Aí ela veio e perguntou para mim se eu ia atender ela, porque alguém pediu que eu atendesse ela, que ela ia mudar de vida. Aí eu atendi essa moça, uma senhora, casada, três filhos. Aí eu atendi ela, atendi 6 meses. Ela ficou comigo 6 meses. Olha que a amiga dela gastou um bom dinheiro. Eu fiquei atendendo ela 6 meses, toda semana, 3 vezes por semana. Então ela montou uma clínica em Curitiba. Aí as coisas dela não foi fluindo. As coisas dela voou. Simplesmente ela deu um salto quântico, virou a chave dela e subiu. Porque aí ela aprendeu sobre o Ho'oponopono, aprendeu o Axis, aprendeu a constelação familiar, Theta Healing. Ela se especializou, sabe? Na ciência integrativa, na física e na expansão da consciência. Ela foi estudando comigo e com outras pessoas que fez PNL. Sei que a mulher subiu. Abriu uma clínica em Curitiba e outra clínica no interior de Santa Catarina e outra clínica aqui. De pão na rua, ela abriu 3 clínicas. Ela não abriu sala, tipo a minha. Ela abriu clínica. E começou a ir dar palestra na Portugal, França, em outros países. Ela foi dar palestra e simplesmente ela não deu mais notícia, mas também ia dar notícia por quê? A pessoa aprendeu, pagou e foi se expandir e voou. E eu só ouvia falar essa amiga dela me contar do quanto o Ho'oponopono tinha mudado a vida dela. Porque, minhas amigas, muda. Quando você faz com sentimento, é a mesma coisa quando eu quando eu quero participar da cura de alguém. Funciona-se assim. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo do problema de Lies ou da vovó Rilu, eu fiquei feliz. Quando eu fiquei sabendo que elas estavam com câncer, eu fiquei feliz, porque eu ia ver elas falar para mim que elas estavam curadas, através da minha ajuda, entendeu? Então, não é que eu vou pegar todo mundo e vou sair fazendo Ho'oponopono para todo mundo, não, porque eu não vou ter sentimento por todo mundo, sabe? Não vou ter sentimento por todo mundo. Mas eu preciso saber quem que está com câncer, para ver se eu tenho aquele sentimento, aquela gana de ajudar. Até pelo fato de eu ter sofrido, e eu sei que é o inimigo que faz tudo isso, então eu tenho aquela gana. Por que eu não tenho com outras doenças? Eu tenho mais com depressão, com bipolar, com síndrome de pânico. Eu tenho com tudo que eu passei. Como eu conheço a depressão, a síndrome de pânico, bipolar, inclusive Neuci, manda uma mensagem para mim no Instagram. Então, eu tenho muito conhecimento do bipolar, da síndrome de pânico, da depressão. Sou professora aí do curso, porque sofri muitos anos da alienação mental. Foi por isso que eu fui aposentada, porque da alienação já virou para já
foi para loucura e câncer. Então, essas são as doenças. Quando a pessoa me pede, Dona Zilda, faça uma oração que eu consegui tal coisa, por exemplo, eu sou sincera, eu falo para as pessoas, oração eu faço no canal, 5 da manhã e 18 horas. Mas oração exclusiva para eu estar na sala e para eu fazer aquela oração 4 da manhã na minha cama, fazer aquele Ho'oponopono com todo sentimento, eu faço para esse tipo de doença aí. Tá, então ela fez, ela praticou, aprendeu, botou em prática, foi cuidar das pessoas e foi viajar, dar palestra. Quando é ontem, a amiga dela, que é conhecida minha, disse, Dona Zilda, a senhora está fazendo caminhada na praia? Eu falei, olha, hoje nem dá para fazer caminhada na praia, porque é aniversário de Balneário, e a cidade tá muito cheia de gente, tem músicas, em cada esquina tem um show. Então tá muito cheio de gente. Ela falou, mas vem aqui, passa aqui. Eu falei, então tá, às 20 horas eu passo. Aí às 20 horas eu passei na loja dela. Ela falou, tá lembrada de fulano? De fulana? Eu falei, sim, muito feliz. Como é que ela tá? Ela tá viajando, tá onde? Ela falou, ela tá em cima de uma cama passando fome. Como passando fome? Como assim? Ela falou, pois é, Dona Zilda. Ela simplesmente parou de fazer Ho'oponopono. Ela pegou tudo que tinha, foi viajar. Aí não levou o marido para viajar com ela, porque disse que não ia levar o marido porque ele não merecia, porque foi ela que estudou e não foi ele. Não levou os filhos para viajar com ela, porque disse que os filhos também não mereciam, porque eles não quiseram trabalhar junto com ela. Assim como se as pessoas fossem obrigadas, gente, os filhos da gente fossem obrigados a fazer o que a gente quer. Como seria bom? Como seria bom? Moral da história. Ela parou de fazer o Ho'oponopono, que o Ho'oponopono é para a vida toda. Quando você limpa suas memórias, tudo vem fácil para você. Tudo vem fácil. Porque você entende. Tudo vem fácil e tudo sai fácil. Até mesmo você sair de um perrengue. Até mesmo você sair de uma tribulação, de uma confusão, de uma história, de uma doença. Você sai tranquilo porque você não está nem aí. Você sabe que Deus está com você. É o único que pode e deve e vai te socorrer, é Deus. Você sabe tranquilo, você é consciente que Deus está com você e Deus quer o melhor para você. Na hora que ele se afastar, você vai, porque você não respira mais. Ela simplesmente, pelo fato dela ter aberto essas clínicas e tá dando palestra, ela parou de praticar o Ho'oponopono. Parou de ir para a igreja dela. Porque não é que a pessoa está praticando o Ho'oponopono que a pessoa também vai parar de ir ou para a sua igreja, ou para o seu centro de umbanda, ou para o seu centro de espírita, seu centro espírita. A pessoa não é obrigada a parar de ir para lugar nenhum. Eu não vou porque nunca fui. Eu ia atrás dos pastores, esperar na porta para eles me dar conselho. Então, ela simplesmente parou de praticar o Ho'oponopono, simplesmente parou, simplesmente não foi mais para a igreja, também não via mais oração nem 5 da manhã, nem 18 horas. Não começou a humilhar o marido, porque o marido não tinha a competência dela. Começou a humilhar os filhos, porque os filhos não viajavam com ela, porque eles não quiseram trabalhar junto com ela, tipo, aprender para trabalhar junto com ela. Viajava ela e as duas, e a secretária, viajava ela e mais 3 pessoas. Ela e mais 4 pessoas, que era a equipe dela, né? As pessoas que acompanham para fazer as luzes. Isso. Ela vendeu a clínica de Curitiba, vendeu a clínica aqui do norte de Santa Catarina, vendeu as 3 clínicas e ficou só palestrando. Ficou doente, a família ficou doente. Moral da história, gente. Ela perdeu simplesmente tudo. Tudo. Sabe o que é
tudo voltou pior do que o que ela estava aqui quando eu conheci. Porque de primeira ela vendia os pão porta em porta e pagava um aluguel. E hoje ela está morando de favor, porque até o apartamento dela ela vendeu. Vocês acreditam? Ela vendeu. Ela simplesmente se apegou ao egoísmo, a humilhar os outros, a mesma coisa que eu fazia antigamente. Não de humilhar meus filhos, Deus o livre, que a única coisa boa que eu tenho no mundo é meus filhos depois de mim. É meus filhos. Então, ela simplesmente voltou para a estaca zero. Pior do que o que estava. Os filhos não estão mais com ela. O marido foi embora, conheceu uma outra mulher e foi embora. E ela simplesmente está lá na casa dela, se deitada numa cama, segundo a amiga dela falou, que foi lá visitar ela, que ela está aqui, foi lá visitar ela, um vizinho que estava trazendo para ela ovo frito. E ela deitada lá num canto e contando para essa moça, se eu não ia, se essa amiga dela não fazia, não me levava para mim atender ela. Aí essa amiga dela falou, olha, a Zilda não vem, a dona Zilda não vem por dois motivos. Primeiro, que você não vai aguentar escutar ela brigar com você. E ela falou, não, mas eu já conheço ela, eu sei como ela não leva desaforo para casa, ela fala mesmo. Ela falou, não, mas ela não vem. Aí ela contou, ela não vem, porque Deus mandou ela fechar a sala dela e ir trabalhar num lugar que ela atendesse todo mundo. Então ela fechou a sala de terapia e atende no YouTube. Então ela está vendo os meus vídeos 5 da manhã e às 18 horas, para tentar ver se reverte a situação. Mas segundo a amiga dela falou para mim, que ela está totalmente perdida, totalmente atordoada, com vergonha do povo, com medo. Então, minhas amigas, é assim que funciona. Você conhece o Ho'oponopono e você pratica. Você pratica um Ho'oponopono com sentimento, porque o Ho'oponopono você cura alguém lá no Japão. O Ho'oponopono é mudança de vida. O Ho'oponopono é uma coisa maravilhosa. O Ho'oponopono mudou minha vida em 15 minutos. Eu preciso me concentrar, eu preciso me apegar a Deus, preciso falar muito com Deus para ler comentários aqui, quando as pessoas falam que faz o Ho'oponopono e não resolve nada. Oh, meu Deus! É porque as pessoas ainda não entenderam. As pessoas ainda não botaram em prática como se pratica um Ho'oponopono, com sentimento, com visualização. As pessoas ainda não entenderam, porque é difícil. Para mim, que o Ho'oponopono me mudou em 15 minutos, é muito difícil. Quando eu vejo alguém falar, eu faço Ho'oponopono e tenho problema, eu nem, sou sincera para vocês, eu não consigo nem ler o comentário, que é para eu não ficar estressada. Porque não pode, gente. Se for praticante de verdade, a vida vai mudar assim como mudou a dela. Mas também se parar de praticar o Ho'oponopono, se parar de fazer oração, porque tem pessoas, tudo bem, que não vive de oração, é praticante de Ho'oponopono, mas conhece o poder de Deus. São pessoas que conhecem o poder de Deus, são pessoas que sabem o porquê que Jesus fez para esse mundo. São pessoas que sabem que Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus. Não foi qualquer mulher, não, foi Maria. São pessoas que entendem quem é Pai, Filho e Espírito Santo e qual é a função dele na nossa vida aqui na Terra. Entenderam? Então não tem como, é impossível, é difícil para um praticante de Ho'oponopono escutar que a pessoa está praticando o Ho'oponopono e não resolve nada. Então, pratica com sentimento, sobe, tudo flui. Nossa, arranja um maridão, os filhos mudam, o vizinho muda, todo mundo muda, você cresce, o dinheiro vem como chuva, é rápido. Aí você começa a humilhar o marido, humilhar os filhos, humilhar os vizinhos, coisa que o Ho'oponopono a gente pratica para limpar a mente, é para não fazer isso. E ela começou a humilhar os filhos e humilhar o marido.
Sim, humilhar, porque se ela não viajava com o marido, porque ele não merecia. Não levou nenhum dos filhos, porque também não merecia. Por que ela achou que eles não mereciam? Porque eles não quiseram estudar igual a ela. Sendo que ninguém é obrigado a trabalhar igual a mãe nem igual o pai. Cada um com seu gosto, cada um vai fazer o que lhe faz feliz. Cada um que procura a sua felicidade, o seu caminho. Eu queria que meu filho fosse o padre. Tem nada não tem nada a ver, não quis ser padre. Nem por isso ele deixa ser o meu filho abençoado, poderoso. Então, minhas amigas, é isso que eu quero falar para vocês. Gente, ela simplesmente que está no fundo de uma cama, porque não quer sair do fundo da cama, porque tem vergonha dos vizinhos, das pessoas conhecidas. Não pode ir para lugar nenhum, porque não tem dinheiro. O ex-marido não quer saber. Os filhos não querem saber. Nenhum dos filhos quer saber. E ela está aqui, jogada na casa, morando de favor, na casa de uma pessoa conhecida, que está dando comida para ela, porque ela não tem nada na vida. Está doente, voltou o inchaço nas pernas, voltou o problema da coluna, voltou todos os problemas que ela tinha e mais um pouco. E agora o que acontece? Zilda não está mais dando técnica de nada. Zilda não está mais correndo barras. Zilda não está mais dando conselho para ninguém. Não, Zilda saiu. Zilda parou. Então agora ela nem tem mais a Zilda, que sou eu, porque as pessoas falam, dona Zilda, por que as pessoas vêm até a senhora e mudam quando eu estava atendendo? Porque eu nunca falei com mimimi para ninguém. Eu nunca aceitei, eu deixo a pessoa falar e falo, você tá errada, assim, assim, assim. Não, mas eu não tô assim, se você não tá, me prova por que você tá assim. Então, ela foi em vários lugares, eu fui a única que consegui botar na cabeça dela que só com a prática desse mantra poderoso e com a prática da oração, porque eu não deixo de falar das orações para ninguém, de aconselhar, porque eu sou assim, eu comecei a ver pessoas fazendo oração. Eu tinha 8 anos, minha avó tinha 107, então eu vi a minha avó curar pessoas, eu vi a minha avó apagar fogo à distância, eu vi a minha avó curar pessoas grávidas que tinha problema para a criança nascer e ela fazia oração à distância. Então eu aprendi tudo com a minha avó. Por isso que eu sou essa pessoa assim apaixonada por oração. E depois, só que eu sempre fiz oração, eu saí da pobreza rapidamente. Eu queria uma casa em Curitiba, consegui 2, mas eu não era aquela pessoa feliz, eu era aquela pessoa debochada, aquela pessoa ruim. Aquela pessoa que ajudava para mostrar para as pessoas que eu podia. Eu era aquela pessoa que eu ia até vamos supor assim, um juiz, um ministro, porque eu queria mostrar para as outras pessoas que eles não tinham coragem, eu tinha. E que eu era inteligente, que eu era poderosa. Olha que tipo de gente eu era, gente. Que tipo de gente. Então, tudo que eu fazia era por arrogância. Tudo que eu fazia era para me mostrar. Aí, quando eu fiz o propósito com Deus em 91, para tirar meus filhos do mundo, que eu ia interceder pelas mães e seus familiares, aí pronto, aí foi que eu virei um deboche só. Porque enquanto as mães estavam sofrendo, Deus me ouviu. Então, pelo fato de Deus ter tirado meus filhos do mundo, eu achava que eu era assim, eu era a última bolacha do pacote, que Deus tinha feito tudo por mim e não fazia pelos outros. Aí eu comecei a ficar um pouco com medo, sem saber o porquê que acontecia, que Deus fazia tanta coisa boa para mim, mesmo dentro da minha ruindade. Mas depois que eu conheci o Ho'oponopono, eu entendi que Deus fazia coisa boa para mim porque eu tinha uma qualidade, que era a qualidade de ajudar, por mais que fosse para debochar. Mas eu sempre ajudei o mais pobre que existia. Pessoas que viciadas em drogas, que queria sair, que falava para mim que tinha vontade de sair, eu mandava internar. Se eu estava no tribunal, chegava uma pessoa pobre, chorando,
que precisava tanto dinheiro daquele processo, eu pegava o processo, botava no braço, faz de conta que a Bíblia é o que o processo, eu botava no braço, entrava no gabinete e ia pedir para o juiz botar aquele processo em cima, na pilha, para atender primeiro. Então, quando eu entrava no gabinete, o juiz ia perguntar quem é agora, dona Zilda? Quem é que está com fome agora? Fala, doutor, desculpa, é que eu tenho pena de ver as pessoas com fome, porque eu já passei por isso. Quer dizer, essas pessoas eu não debochava delas, mas eu debochava dos colegas, para mostrar para vocês, viram aí? Atendeu o meu pedido. Atendeu o meu pedido. Se vocês não têm coragem, eu tenho, eu sou a poderosa. Eu falava que eu era poderosa, não é porque eu sou filha de Deus. Hoje eu sei que eu sou poderosa porque eu sou filha de Deus, imagem e semelhança dele e herdeira dele. Mas eu falava assim para debochar mesmo, pelo meu conhecimento. Então, minha amiga, é isso aí. Ou pratica-se um Ho'oponopono todo dia, mas com sentimento, tudo bem. Eu sempre estou falando, pratique com raiva, mas pratique. Porque é melhor você estar praticando, enquanto você está praticando isso aqui com raiva, eu vou sempre explicar para as pessoas entenderem, enquanto você está praticando com raiva, você não está falando da vida alheia. Enquanto você está praticando mesmo com raiva, você não está humilhando o seu esposo ou a sua esposa. Enquanto você está praticando aqui com raiva, você não está brigando com seus filhos, enchendo as paciências do seu filho, enchendo as paciências do seu vizinho, sabe? Por isso que eu falo para você, façam, pratiquem, mas pratiquem mesmo. Porque isso cura, Ho'oponopono cura, falando sério. Ho'oponopono cura, destrava a vida, você enrica, você sobe na vida. Porque tudo para você vem fácil. Mas se você parar de praticar, tudo vai embora fácil, tudo voa. Porque aqui é para tirar as tuas memórias negativas, as tuas lembranças ruins. Aqui é para você não ter raiva, aqui é para você não ter ódio. Aqui é para você não ficar apontando o dedo. Aqui é para você não ficar falando de fulano nem de beltano. Aqui é para quando você vê alguém falando da vida do outro, você sair de perto. Ou você ter um diálogo decente para fazer a pessoa mudar de assunto. Mas não pare nunca, isso aqui é para a vida inteira. É que nem a oração. O Ho'oponopono, o Salmo 91 e o Pai Nosso é para a vida inteira. É para a vida inteira. Se você parar, não é que porque parou de ir para a igreja, o diabo tomou conta. Não, não é o diabo que tomou conta. É que você para de orar, para de praticar o Ho'oponopono. O diabo não vai tomar conta não, mas toda lembrança ruim que está na tua mente vem. Tudo que tua mãe passou vai vir. E você se torna uma pessoa egoísta, arrogante, idiota, besta e volta tudo novamente. Aí tudo vai para trás. Ai, porque fulano tem praga. Não, a praga não. A praga é você que está com preguiça, é você que não quer entender que isso aqui é para a vida inteira enquanto vida você tiver. Não é praga não, a praga é você mesmo. O diabo é você mesmo, que parou de praticar o Ho'oponopono, parou de fazer oração. Aí sim, aí vem as memórias ruins na cabeça. Vem as memórias ruins na cabeça. É a mesma coisa, pare de se alimentar bem, pare de tomar água, para você ver se você não vive sempre com dor de cabeça e com qualquer tipo de doença. Assim é essa abençoada aqui. Então, a mulher que vivia palestrando pelo mundo, a mulher que tinha 3 clínicas, hoje está morando de favor. A mulher que não viajava com o marido porque ele não merecia. Como é que a pessoa é praticante do Ho'oponopono e não entende? Não viajava com o marido porque não merecia, não levava os filhos porque não merecia. E assim, agora está os filhos morando longe dela, o ex-marido com a mulher, e ela morando de favor. Por quê? Porque ela parou de praticar o Ho'oponopono. Então eu trouxe esse tema para vocês terem como um exemplo e como um conselho. Aí ela pediu para essa amiga dela se
Eu não podia atender ela. Essa amiga dela falou, não, ela não atende mais ninguém não, por causa que Deus mandou ela parar. Então ela parou. Se ele mandar eu voltar, para de atender aqui, eu vou atender. Para com o canal, eu vou atender aqui, mas acho que não. Porque aqui eu atendo a muito mais gente. Aqui eu atendo a muita gente e não fico cobrando nada de ninguém. Então, é isso, minhas amigas. Ho'oponopono é assim. Ho'oponopono e oração, gente. Andam junto. Quem enricar, pratique Ho'oponopono e oração. Por quê? A oração, você vai praticar oração, mas você não vai viver rezando o dia inteiro o Pai Nosso, o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 6, o Salmo 7, 45. Você não vai, porque é longo. E o único salmo que você sabe de cor é igual a mim, é o 23 e o 91. Porque mesmo eu fazendo o Salmo 6 meses sem parar, eu não decorei, por incrível que pareça. Quando eu abro a Bíblia, eu sei dele todo. Mesmo sem ler, eu vejo lá o começo, eu sei falar o resto. Não é como o Salmo 23 e o 91 que todos nós sabemos. O Salmo 23, o 91 e o Pai Nosso, todos nós sabemos de cor e salteado. Então, não tem como parar. Não tem. Isso aqui cura. Isso aqui é para você ter prosperidade. O que é prosperidade? Ter dinheiro. A prosperidade são 5 áreas na nossa vida. Mas vamos falar de dinheiro. Por quê? Quando você não está julgando ninguém, quando você não está... Gente, tá reclamação. Quando você está reclamando, você viu o preço do pãozinho? É porque você não está bem com você. Você viu o preço daquele vestido? É porque você não está bem com você. Todas as vezes que você abre a boca para reclamar, é porque você está mal. Todas as vezes que outra pessoa está reclamando e você está ouvindo, é porque você está mal. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente tem um diálogo e faz as pessoas mudar de assunto na hora. Pode ser quem for. Pode ser quem for. A gente não deixa se contaminar. E tudo para nós vem fácil. Se há um problema que pensa em vir, quando ele chega, você já está armado, que eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. E com a oração já é mais difícil. A menos que você fique fazendo jejum eternamente sem sair dentro de casa. Eu, pelo menos, os 21 dias que eu estou jejuando, eu não saio dentro de casa. Eu tenho que ficar em oração. Entenderam, minhas amigas? Então, esse foi o tema de hoje. Ho'oponopono e oração é para a vida inteira. Senão você volta à estaca zero. Você pode ter o que você tiver, sobe, mas cai novamente. Porque quando você está infeliz com você, o dinheiro não leva desaforo para casa, aí você não tem educação emocional ou equilíbrio emocional, aí você perde tudo. E quando você perde tudo, perde-se o ânimo de ser palestrante. Que a gente, para gravar um vídeo simples, precisa ter coragem, imagina palestrar. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Quando você não está bem, você nada faz. Quando você está bem, você tudo faz. E as pessoas podem acharem, o vídeo da Zilda tem barulho. Tem. Os vídeos da Zilda não é editado, não é. Mas eu tô achando os meus vídeos maravilhosos. Eu lá quero saber o que você tá achando do meu vídeo. Eu quero saber se eu estou feliz aqui ensinando para vocês, aconselhando vocês. É eu que quero saber. Eu não quero saber do que você pensa. O que você pensa, tanto faz. Muda, porque você só vai ganhar dinheiro aqui se você ficar falando sobre energia integrativa, se você ficar falando de expansão de consciência. Não, eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer, fazendo oração e falando de Ho'oponopono. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo.